Fala pessoal, eu sou o Rodrigo e esse é meu canal. Em mais um vídeo da série Datas Comemorativas, será o dia 6 de maio, Dia da Matemática. Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. E não deixe de compartilhar. E é isso pessoal. Matemática. A matemática é uma ciência do raciocínio lógico e abstrato, que estuda quantidades, medidas, espaços, estruturas, variações e estatísticas. Um trabalho matemático consiste em novos resultados. A matemática desenvolve-se principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. A partir da Renascença, o desenvolvimento da matemática intensificou-se na Europa, quando novas descobertas científicas levaram a um crescimento acelerado que dura até os dias de hoje. Registros arqueológicos mostram a matemática tanto um fator cultural, quanto parte da história do desenvolvimento da nossa espécie. Ela evoluiu a partir de contagens, medições, cálculos e do estudo sistemático, de formas geométricas e movimentos de objetos físicos. Raciocínios mais abstratos que envolvem a argumentação lógica surgiram como os matemáticos gregos aproximadamente em 300 a.C., notadamente com a obra dos Elementos, de Euclides. A necessidade de maior rigor foi percebida e estabelecida por volta do início do século XVIII. Há muito tempo, busca-se o consenso quanto à definição do que é matemática. No entanto, nas últimas décadas do século XX, tomou forma uma definição que tem a ampla aceitação entre os matemáticos. Matemática é a ciência das regularidades, padrões. Segundo essa definição, o trabalho do matemático consiste em examinar padrões abstratos, tanto reais como imaginários, visuais ou mentais. Ou seja, os matemáticos procuram regularidades nos números, no espaço, na ciência e na imaginação e formulam teorias com as quais tentam explicar as relações observadas. Uma outra definição seria que a matemática é a investigação de estruturas abstratas, definidas axiomaticamente, usando a lógica formal como estrutura comum. As estruturas específicas geralmente têm sua origem nas ciências naturais, mais comunicamente na física, mas os matemáticos também definem e investigam estruturas por razões puramente internas à matemática, matemática pura. Por exemplo, ao perceberem que as estruturas fornecem uma generalização unificante de vários subcampos ou uma ferramenta útil em cálculos comuns. A matemática é usada como uma ferramenta essencial em muitas áreas do conhecimento, tais como engenharia, medicina, física, química, biologia e ciências sociais. Matemática aplicada, ramo da matemática que se ocupa de aplicações do conhecimento matemático em outras áreas do conhecimento, às vezes leva ao desenvolvimento de um novo ramo, como aconteceu com a estatística ou teoria dos jogos. O estudo matemática pura, ou seja, quase sempre sem a preocupação imediata com sua aplicabilidade, muitas vezes mostrou útil anos ou séculos adiante, como aconteceu com os estudos das cônicas ou de teoria dos números feitos pelos gregos, úteis, respectivamente, em descobertas sobre astronomia feitas por Kepler no século XVII, ou para o desenvolvimento de segurança em computadores nos dias de hoje. História. Além de reconhecer quantidade de objetos, o homem pré-histórico aprendeu a contar quantidades abstratas como o tempo, dias, estações, anos. A aritmética elementar, adição, subtração, multiplicação e divisão, também foi conquistada naturalmente. Acredita-se que esse conhecimento é anterior à escrita e por isso não há registros históricos. O primeiro objeto conhecido que confirma a habilidade de cálculo é o osso de escango, uma fíbula de babuíno com risco que indica uma contagem, que data de 20 mil anos atrás. Muitos sistemas de numeração existiram. O papiro de Hindi é um documento que resistiu ao tempo e mostra os números escritos do Antigo Egito. O desenvolvimento da matemática permeou as primeiras civilizações e tornou possível o desenvolvimento de aplicações concretas, o comércio, o manejo de plantações, a medição da terra e previsões de eventos astronômicos. A matemática começou a ser desenvolvida motivada pelo comércio, medições de terras para a agricultura, registro do tempo e astronomia. A partir de 3000 a.C., quando babilônicos e egípcios começaram a usar aritmética e geometria em construções,
astronomia e alguns cálculos financeiros, a matemática começou a se tornar um pouco mais sofisticada. O estudo de estruturas matemáticas começou a aritmética dos números naturais, seguiu com a extração de raízes quadradas e cúbicas, resolução de algumas equações polinomiais de graus 2, trigonometria, frações, entre outros tópicos. Tais desenvolvimentos são criados as civilizações acadianas, babilônica, egípcias, chinesa ou ainda aquelas do Vale do Indo. Por volta de 600 a.C., na civilização grega, a matemática, influenciada por trabalhos anteriores e pela filosofia, tornou-se mais abstrata. Dois ramos se distinguiram, a aritmética e a geometria. Formalizaram-se generalizações por meio de definições axiomáticas dos objetos de estudo, e as demonstrações. A obra dos Elementos de Euclides é um registro importante do conhecimento matemático na Grécia do século III a.C. A civilização muçulmana permitiu que a herança grega fosse conservada e proporcionou seu confronto com as descobertas chinesas e hindus, notadamente da questão da representação numérica. Os trabalhos matemáticos desenvolveram-se consideravelmente, tanto na trigonometria com a introdução das funções trigonométricas, quanto na aritmética. Desenvolveu-se ainda a análise combinatória, a análise numérica e a álgebra de polinômios. Na época do Renascimento, uma parte dos textos árabes foi estudada e traduzida para o latim. A pesquisa matemática se concentrou então na Europa. O cálculo algébrico desenvolveu-se rapidamente com os trabalhos dos franceses François Viète e René Descartes. Nessa época também foram criadas as tabelas de logaritmos, que foram extremamente importantes para o avanço científico dos séculos XVI e XX, sendo substituídos apenas após a criação de computadores. A percepção de que os números reais não são suficientes para a resolução de certas equações também data do século XVI. Já nessa época começou o desenvolvimento dos chamados números complexos, apenas com uma definição e 4 operações. Uma compreensão mais profunda dos números complexos só foi conquistada no século XVIII com Euler. No início do século XVII, Isaac Newton e Gottfried Wilhelm descobriram a noção de cálculo infinitesimal e introduziram a noção de fluxo, vocábulo abandonado posteriormente. Ao longo dos séculos XVIII e XIX, a matemática se desenvolveu fortemente com a introdução de novas estruturas abstratas, notadamente os grupos, graças aos trabalhos de Évariste Galois sobre a resolubilidade de equações polinomiais e os anéis definidos dos trabalhos de Richard Debye. O rigor em matemática variou ao longo do tempo. Os gregos antigos foram bastante rigorosos em suas argumentações, já no tempo da criação do cálculo diferencial e integral. Como as definições envolviam a noção de limite, que, pelo conhecimento da época, só poderia ser retratado intuitivamente, o rigor foi menos intenso e muitos resultados eram estabelecidos com base na intuição. Isso levou às contradições e falsos teoremas. Com isso, por volta do século XIX, alguns matemáticos, tais como Bolzano, Karl Strauss e Cauchy, dedicaram-se a criar definições e demonstrações mais rigorosas. Áreas da matemática. A matemática pode, em linhas gerais, ser subdividida nos estudos de quantidade, estrutura, espaço e mudança, aritmética, álgebra, geometria e análise. Além desses principais assuntos, também há subdivisões dedicadas a explorar as ligações do cerne da matemática a outros campos. A lógica, a teoria de conjuntos, fundações, a matemática empírica das várias ciências, matemática aplicada e, mais recentemente, ao estudo rigoroso da incerteza. Enquanto algumas áreas da matemática possam parecer disjuntas, o programa Lang-Lange tem encontrado conexões entre áreas como o grupo de Galois, superfície de Riemann e teorias dos números.